Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. De uma questão de hoje, de agora, mas certamente fundamental no futuro. Todos nós queremos, todos nós perseguimos, anunciamos muitas vezes qualidade de vida. Mas nem todos colaboramos para que isso aconteça. Por isso trataremos de um tema específico hoje aqui nesse espaço no Democracia. Vamos falar sobre gestão sustentável de resíduos. Um tema árido para muitos, mas necessário para todos. Em que estágio estamos? Como isto acontece, notadamente nos centros urbanos, sem descurar do meio rural? Como isto tem sido feito pelo poder público, pela gestão pública? Qual a participação das entidades privadas, das ONGs e, principalmente, estes são fundamentais, dos técnicos da área. Por isso, trazemos hoje ao Democracia, para manter esta interlocução com os nossos telespectadores, os convidados que estarão falando sobre os resíduos sólidos. Como eles podem ser tratados, reaproveitados e exatamente o que acontece hoje que precisa ser afastado, eliminado, suprimido. Trazemos para o Democracia, aqui nos estúdios da TV, o Dr. Beto Meixe, que é advogado ambientalista, entre muitos outros títulos. O irmão Sequim, coordenador do Eco Profetas, ele irá esclarecer que grupo de pessoas é este, que trabalho será desenvolvido e está sendo desenvolvido até aqui. E o Dr. Darcy Campani, que é o presidente da ABS, seccional do Rio Grande do Sul, uma entidade fundamental para qualquer debate que se venha a fazer sobre este tema. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Dr. Beto Meixe. Tudo bem, Beto? Tudo bem, satisfação retornar aqui à TV Assembleia e por pautar esse assunto tão presente no nosso dia a dia, né? Seja os resíduos gerados nas nossas casas, e aí existe toda uma responsabilidade nossa para que isso seja devidamente destinado, separado e reduzido, né? Porque a grande questão é tu não gerar os resíduos, né? Essa é a grande questão, né? Se a gente for ver, nós geramos muito mais resíduos do que o necessário. Passando pelos resíduos das empresas públicas ou privadas, né? Então, hoje, por exemplo, nós estamos querendo pautar muito com o Tribunal de Contas a necessidade de, nas licitações públicas, já prever essa responsabilidade com relação à geração e não geração de resíduos sólidos. Até que ponto isso está sendo previsto nas licitações? Os rejeitos. Porque a própria lei das licitações prevê isso, né? Não só com relação aos resíduos, mas os impactos que aquela atividade licitada vai gerar. Então nós precisamos prever esse ciclo de impactos, né? E toda não geração de resíduos que uma empresa pode adotar, por exemplo, resíduos da construção civil. Por que eu vou comprar areia e, portanto, extrair areia se eu posso beneficiar os resíduos, por exemplo, da derrubada de uma parede, né, onde isso pode ser transformado num agregado e fazer o contrapiso daquela mesma obra, né? Então, vejo como isso passa principalmente pela não geração de resíduos e aí sim depois uma destinação adequada desses resíduos sólidos, né? Eu entendo que o Brasil está tentando avançar nisso, mas avança muito pouco. Aprovou uma lei federal em 2010, que é 12.305, que organiza melhor toda uma legislação municipal, estadual já existente até então, e até mesmo federal, mas que está tendo muitas resistências de vários municípios que não querem se adequar a essa legislação. Há várias empresas que também não querem se adequar a essa legislação e aos próprios cidadãos, né, que teimam em achar que pagam impostos e que por isso esse trabalho deve ser feito pelo poder público e que, portanto, não tem que se preocupar com o destino de resíduos. Então é bastante complexo,
mas a gente tem que avançar, principalmente num ponto que, ao meu ver, não tem avançado, que é também uma menor tributação para aquelas atividades ou que não geram resíduos, comprovadamente, ou que reciclam e beneficiam esses resíduos. Então, nós precisamos aí trabalhar mais em colocar em prática os instrumentos previstos na própria legislação. Irmão Sequim, tudo bem? Tudo bem. Eu sou irmão marista, sou religioso, duplamente por ser cristão e mais ainda por ser religioso educador. Então eu trabalho com os profetas da ecologia, porque para mim todo catador, morador de rua que tem essa profissão e todo o humilde que não fica aí pelos cantos chorando da miséria da vida, etc., tal, mas que agarra aí uma ferramenta, aí um carrinho, etc., e sai mundo afora carregando resíduos sólidos, né? Esse, para mim, é um profeta, porque ele tem duas dimensões em seu trabalho. Ele denuncia uma situação aí sem consciência no começo, né? Uma situação que anda aí no mundo, né? O planeta Terra doente, né? E a gente aí tem toda uma caminhada agora, a partir do Lutzenberger, aqui no nosso meio, na área da ecologia. E além de estar denunciando, né, que o planeta está tremendamente poluído e até ameaçando a sobrevivência da espécie humana, ele anuncia a saída para isso e, para tanto, ele mudou, a partir da sua atividade, o catador, ele mudou o conceito de lixo. Primeiro, ele atraiu uma visibilidade total sobre o lixo e ele, separando imediatamente os pequenos valores que ele descobre aí naquilo que todo mundo dizia que era lixo, ele deu, na prática, o nome para isso de resíduos sólidos a serem aproveitados para fazer novos objetos e, ao mesmo tempo, está evitando que 70% desse material chamado lixo esteja aí, né, poluindo os mananciais, os rios, os lagos, os mares. Né? Então, ele é, para mim, profeta da ecologia e nós, os ecoprofetas, é um nome tanto para o catador quanto para um grupo de educadores que trabalham comigo, né, dentro de um projeto que nós temos diretamente a Petrobras. Então, o nosso sonho como ecoprofetas é preparar educadores para lidar com catadores, porque o Brasil é um país pobre e, tanto quanto eu sei assim de leituras, são mais de 500 mil, perto de 1 milhão os catadores no Brasil. Né? E eu mesmo, no meu trabalho, eu só fiz ocupação de elefantes brancos com catadores. Né? Tarso Genro até me consagrou como ocupante de elefantes brancos. Ele terminou a missão dele no governo do Estado e me entregou para um grupo de mulheres chamadas Anitas, 20 mulheres, né, que vieram correndo atrás de mim para arrumar um espaço para elas catar. Né, e ele destinou ali na Arena do Grêmio, no entorno ali, um imóvel que eu acho que fazia 30, 40 anos que estava desocupado. E nós estamos ali tomando conta a partir desse grupo que cansou de trabalhar nos galpões do entorno, não é? Porque, infelizmente, com a mudança de governos e essa coisa toda, não é? E, de repente, não é? Os galpões de Porto Alegre viraram aquilo que são, não é? Viraram quase todos eles, talvez tenha uma, duas exceções, não é? De que viraram patrão e empregados, não é? Quando se começou a entregar dinheiro para catadores sem preparação, né, então, de repente, um capitão de mato, né, e tomar conta do grupo, né, ou então uma família, e essas mulheres, nós estamos cansados de trabalho escravo, queremos trabalhar como nós trabalhamos no começo, porque eu fui criador, junto com o prefeito Olívio Dutra, da política pública com coletivos de trabalho de catadores. Né.
Então, quer dizer, houve uma distorção de objetivo. houve uma distorção. E, naturalmente, nos 16 primeiros anos que a gente começou com o Olívio, cada ano foi um galpão, não é? Numa linha assim formidável, não é? Criamos a política pública, houve atenção direta, mas de repente nossos galpões de reciclagem, não é? Decaíram, não houve atenção, não é? Etc. E veja o caso dessas mulheres, por exemplo, chamadas Anitas, em lembrança da guerrilheira Anita Garibaldi, não é? E querem trabalhar na linha daquilo que é profundamente cultural no Rio Grande do Sul, a partir do povo guarani, não é? Que é o mutirão. Não é? O mutirão é todo mundo pega junto, em todas as pontas, não é? Se dá algum dinheiro, se reparte fraternalmente, todo mundo ganhando igual. Não é? Então, e, por outro lado, o método Paulo Freire também, não é? Eu trabalho pedagogicamente a partir dos contatos que eu tive com Paulo Freire, que é ir ao encontro do catador, não é? No sentido de valorizar aquilo que ele aprende quase que automaticamente, que é a separação do lixo, não é? E, nesse sentido, eu lastimo, não é? Que realmente... às vezes, a cidade de Porto Alegre, por exemplo, né, ontem li no jornal, 23 bairros, né, que vão abolir as carroças. Né? Eu acho que é uma cidade sem alma, não é? Porque, afinal de contas, eu fico encantado diante de um catador, não é? Que está aí despoluindo o planeta, não é? E não vem políticas públicas ao encontro deles. Tenho mesmo um projeto, não é, aí de carrinho, um triciclo, para driblar a lei das carroças e de atração humana-animal, não é, que é toda uma confusão aí, com um triciclo que está na moda, bicicleta, não é de tração, mas é de propulsão, o triciclo. Né? E aí, para mim, o filé mignon do trabalho com o catador é exatamente a coleta de casa em casa. Né? Já imaginou com um carrinho, triciclo, mulheres, diz que mulher com mulher se entende, não é? Então, esse pobre, miserável, ou a mulher, de casa em casa, tendo contato com pessoas de todos os graus, de todas as classes, não é? Dizem que a pessoa humana é um ser de relações, e quanto mais as relações alguém estabelece, mais se humaniza. Não é? Então, para mim, esse triciclo, que ainda não consegui fabricar, mas que estou a caminho, será de ir assim, de casa em casa, e seria a coleta seletiva perfeita, não é? Porque primeiro viria a alfabetização ecológica de casa em casa, e depois, então, a coleta diária, numa troca de contatos. Quando eu comecei isso, no início da política pública, que eu trabalhei com as igrejas, o pessoal ficava tão comovido com os catadores que prestavam favor ao dono da casa, mas não o dono da casa ao catador, que celebravam o Natal dos catadores, a Páscoa dos catadores. Né? Então, fiz essa experiência de um relacionamento fantástico e quero ver se retomamos isso em profundidade. Darcy Campani. Olá, Darcy. Bom, a ABS, que tem mais ou menos 50 anos de vida, mais da metade dessa vida foi discutindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ficou no Congresso Nacional 21 anos tramitando, e já tem agora, né, 5 anos de vida. E a gente tem acompanhado, nós fazemos parte do Saiu do depois grupo, de atingir a maioridade. Depois da maioridade precisou, né, maioridade para, com forceps, foi um parto com forceps, né, poder sair do nosso Congresso e o presidente sancionar. E agora nós estamos há esses 5 anos participando do grupo de trabalho lá do Ministério do Meio Ambiente, acompanhando a implantação da política nacional. E a política nacional, para nós, a direção dela, o Beto Meixa já colocou alguns detalhes aí, né, mas ela é exatamente uma lei que cria um conceito muito forte de sustentabilidade para a nossa sociedade. Né, quando ela começa a separar os resíduos dos rejeitos. Né, então, quando começa, eu dou aula na URGS, eu faço a brincadeira com meus alunos. Fechem os olhos e entrem para dentro da lata de lixo de vocês e vejam o que vocês colocaram nas últimas 24 horas lá dentro.
veja se você consegue ver alguma coisa que não tenha como ser reaproveitado. Tudo que a gente coloca na lata de lixo da gente é reaproveitado. Então a lei, quando faz essa separação, né, ela te impõe que tu tem que começar a pensar o que é do que eu reproduzo em casa que possa ser chamado de rejeito. Se não pode ser chamado de rejeito, aí a lei diz que é resíduo e pode ser reaproveitado. E se pode ser reaproveitado, eu na minha casa tenho que começar a separar. Né? Porto Alegre tem coleta seletivo, né? A gente trabalhava junto com o irmão Sequim lá, era prefeito das Ilhas, a gente dirigiu da MLU. Em 1990 se implantou a coleta seletiva em Porto Alegre. Hoje a gente tem ainda algumas dificuldades. Na minha última aula lá na engenharia mecânica, estava terminando a aula e um aluno se levanta com a cuia de chimarrão. E vai descartar onde? Na lixeira errada. Né? Aí já foi bom porque já deu aquele debate. Não sei se ele fez isso de propósito para dar o debate, né? Mas aquele hábito nosso, caseiro, né? Sustentabilidade começa na casa da gente, no local de trabalho da gente, aonde a gente começa a ver que aquilo ali que eu estou produzindo, se bem separado, né? Ele vai ter um reaproveitamento. E mais outra coisa que o irmão Sequim nos traz, né? Aquela questão do ser humano que está por detrás daquele resíduo que vai, né, vir a ser reciclado. Ele é um ser humano, ele merece todo o carinho, todo o respeito da gente, né? Então eu não posso misturar material reciclado com material orgânico. Se eu fizer isso, eu estou achando que existe alguém neste mundo que seja inferior a mim e que esta pessoa é que vai ter que fazer essa separação. Isso aí é um caminho da insustentabilidade, né? Da insustentabilidade social, da insustentabilidade do ser humano nesse planeta. Nós temos que respeitar, né, todas as atividades, principalmente essas atividades ligadas à questão ambiental, né? A boa separação do resíduo na nossa casa, no nosso local de trabalho, vai levar a uma sustentabilidade bem maior da nossa sociedade, permitindo, né, que todos os materiais sejam reciclados. O que o Beto Meixo colocou, né, a gente precisa que o material reciclado tenha uma tributação diferenciada. Não dá para um material reciclado ser bitributado, porque ele é tributado como matéria-prima e depois tributado como material reciclado, né? Então, uma política que está sendo montada, eu acho que os acordos setoriais que o Ministério do Meio Ambiente está já montando com a iniciativa privada, alguns bem difíceis de negociação, mas a gente sabe que, né, que a sociedade tem essas dificuldades e até a gente acompanha, enquanto também a nossa associação é uma associação interamericana, a gente sabe o que está acontecendo nos outros países. Em maio agora a gente está indo para um congresso em El Salvador, onde está discutindo todo o continente americano. A gente sabe que a gente estava atrasado em relação aos demais países. Hoje, com esses acordos setoriais que já saíram, nós estamos na frente de novo, né, em termos de o que a gente está fazendo, o que a gente está avançando, em termos de estrutura e de mudança de comportamento do nosso brasileiro. 21 anos de tramitação. Ninguém acreditaria se fosse dito 21 anos de discussão. Esteve durante muito tempo nas gavetas, nesses 21 anos. Não esteve sendo discutido, né, durante todo o tempo. Mas está aí com 5 anos de vigência. Quais foram os avanços no que se chama, na implementação do que se chama logística reversa, que é exatamente a questão que nós tratamos? Quais os avanços nesses 5 anos? A pergunta é para a conversa entre os três até o final do primeiro bloco. Esse é um dos principais instrumentos da... Eu só vou aproveitar, porque a gente vai até discutir isso, a gente vai fazer um seminário, é o 4º Cidade Bem Tratada, que trata justamente de gestão de resíduos sólidos. 18 e 19 de maio. E 19 de maio no Teatro Bourbon Country. E um dos temas, um dos painéis é justamente a logística reversa e os acordos setoriais. A Zilda Veloso, por exemplo, que coordena esse trabalho no Ministério do Meio Ambiente, já confirmou e com os outros atores dos geradores de resíduos. O que é o acordo setorial? O que é a logística reversa? Em síntese, é o seguinte, ao colocar um produto no mercado, digamos um computador, vai botar um computador no mercado, eu não posso só me preocupar que ele funcione, né? Que o consumidor então vai lá, precisa saber dele depois de funcionar. Ele funcionou, ok, e depois de funcionar? Então a responsabilidade continua, principalmente de quem está produzindo esse produto, né? Então é a chamada logística reversa, quer dizer, tu coloca no mercado, mas tu se responsabiliza pelo todo o ciclo de vida desse produto, ele se transformar em nova matéria-prima, né? O Brasil, ao contrário dos demais países, optou por um acordo setorial, que eu não acredito em acordo setorial. A lei se cumpre. Ponto. Então, vai ter um tipo de acordo, o outro setor vai ter outro tipo de acordo.
Isso não existe. Isso é uma coisa muito brasileira, da qual eu, particularmente, sou contrário. É o velho jeitinho. Não existe acordo setorial. A lei é para cumprir. Então, eu, como pessoa física, quero ter um acordo setorial. Então, o meu condomínio vai ser um acordo setorial com a prefeitura e o outro condomínio vai ser um outro acordo setorial com volumes de separação de resíduos diferentes. Não existe isso. Mas se optou, e talvez um dos motivos pelos quais a lei acabou sendo aprovada, né? Se optou por um acordo setorial. Esse acordo setorial, ele avançou em 2 segmentos apenas. São vários segmentos, né, que produzem produtos perigosos e tóxicos. Avançou nas embalagens plásticas de óleos lubrificantes e funciona bem. Então a gente não pode dizer que não funcione. Vários produtos lançados no mercado estão funcionando. Este de óleos lubrificantes funciona, aliás, há muitos e muitos anos, e que começou aqui no estado do Rio Grande do Sul, já nos anos 90. Né? Porque embora a lei seja nova, não quer dizer que algumas ações não estavam sendo feitas. O outro acordo que foi agora assinado em março foi com relação a lâmpadas fluorescentes, da qual está se fazendo muitas críticas, né? Com relação a metas, enfim, mas é uma outra questão, ao menos foi assinado. Os demais medicamentos, e entra também embalagens, esses não estão avançando. Está tendo uma... Outro que avançou bem, embora não assinou o acordo, é os de pneus. Embalagens de agrotóxicos, são setores que avançaram. Mas por quê? Porque nós já tínhamos uma outra legislação, não a dos resíduos sólidos, mas que tratam de poluição e de respeito ao meio ambiente, enfim, e da qual, então, os órgãos ambientais passaram a exigir um tratamento diferenciado, foi aceito por esses segmentos e avançou. Existem alguns segmentos resistentes a isso, né? Então, eu prefiro que uma lei leve 21 anos para ser aprovada e seja cumprida, do que nós termos legislações que não são cumpridas. Vou dar um exemplo. Se é algo que não funciona no estado do Rio Grande do Sul, é resíduos da construção civil. Eles não são beneficiados, nem os de obra pública licitados, com raríssimas exceções. Vou dar uma exceção. O estádio Beira-Rio se beneficiou resíduos da construção civil. Sabe por quê? Porque a FIFA exigiu. Não foi porque o órgão ambiental municipal, estadual ou federal exigiu o cumprimento da lei. Ali na área de estacionamento? Não, dentro do edifício. No entorno. Na área de estacionamento foi uma aberração. Se aterrou o lixo e ficou tudo por isso mesmo. Isso foi aceito pelo Ministério Público, inclusive. O Ministério Público arquivou o processo. Está lá o lixo aterrado. O que foi correto foi dentro do Beira-Rio, onde eu sou gremista, não estou aqui fazendo propaganda para Colorado, não é essa a história, né? Então ali fazendo justiça. Nós temos uma exceção, mas uma exceção que não é em virtude da lei. É em virtude de uma exigência da FIFA em qualquer do mundo, né? Então todos os estádios do Brasil que foram feitos ou reformados tiveram viés de reaproveitamento e beneficiamento dos resíduos. O que vem a ser isso? Aquele resíduo gerado na obra é utilizado na própria obra. O que não é possível usar na obra é separado devidamente, não se mistura, e se leva para um novo beneficiamento para outras obras. Mas são exceções. E por que essa exceção me preocupa? Porque o maior volume de resíduo é o da construção civil. Ele chega a ser, no mínimo, lixo doméstico. Então, nós temos em Porto Alegre que é 1.200 toneladas dia de resíduos domésticos, mas geramos mais de 2.000 toneladas dia de resíduos da construção civil, principalmente quando temos mais ou menos obras, né? Então é um volume muito grande de resíduo e que, se não beneficiado, nós estamos o quê? Nós estamos tensionando a retirada de recursos naturais. O morro, a areia, o rio Jacuí, tudo isso vai para a construção civil, que poderia estar separando e beneficiando os resíduos. Essa legislação é de 2002, Resolução CONAMA 2002, não é nem dos resíduos da construção civil de 2010. Nós temos uma legislação municipal que detalha esse processo de beneficiamento dos resíduos da construção civil, até agora não foi aplicado. Então esse é o grande problema. Não é levarmos 21 anos para debater uma lei, mas termos uma lei que não seja cumprida. Então esse é o nosso desafio. Nós temos que fazer com que os acordos setoriais, já que está na lei, sejam então cumpridos, porque senão o poder público pode editar decretos estipulando as metas. Isso é importante, né? Então tem esse lado favorável da lei, que ela não se resume a acordos setoriais. O acordo setorial é uma primeira chance que se dá, digamos assim,
e se não der resultado, se pode decretar. Nós temos também a responsabilidade compartilhada, que daí não é só para produtos perigosos ou tóxicos, né? Que é a mesma coisa, ou seja, todo mundo é responsável pelo resíduo gerado ou pelo produto colocado no mercado. Então, qualquer tipo de produto, inclusive alimentos, né? Então, o produtor rural passa também a ter a sua responsabilidade. Nós, pessoas físicas, obviamente, como nós já falamos, quem coloca no mercado os produtos. E aí, então, nós temos uma responsabilidade compartilhada. O que é importante também? O município deixa de ser o único responsável pelos resíduos gerados, ou pelos rejeitos, né? O Campani colocou muito bem, a lei deixa muito claro. Existe o resíduo, que é um bem econômico, e existe o rejeito, que é aquilo que não tem outra maneira senão descartar. Né? Então, esse trabalho que está previsto na legislação é justamente o quê? Que o município deixa de ser o único responsável pelo resíduo, ele compartilha isso com os consumidores e com as... A rede de produção, comércio. Com todos os envolvidos. Comércio, indústria e pessoas físicas, e ele não pode pagar pelo que está gerando. Então, digamos, uma indústria que fabrica tal tipo de embalagem. Se essa embalagem vai para aterro sanitário, o que acontece? Em princípio, o município não poderia pagar por esse processo que foi lá separado, tudo, mas a conta é do gerador. Ele que tem que pagar pelo custo da destinação do resíduo e não apenas o poder público. Voltaremos em seguida com Democracia, aqui pela TV Assembleia.